Sempre é muita alegria, sempre é um grande privilégio. Acaba se tornando até redundante, mas é sempre esse sentimento que eu tenho quando tenho a oportunidade de compartilhar algo do Senhor. Antes de iniciarmos a palavra, de termos esse tempo precioso, tem alguém que está nos visitando aqui pela primeira vez? Se você puder levantar a mão no seu lugar. Ali, uma família. Mais alguém? Ali atrás. Aqui do lado direito. Glória a Deus. O pessoal da recepção vai trazer aí para vocês uma lembrança. Que vocês sejam muito bem-vindos. Essa é a casa do Pai. Esse é o lugar onde temos liberdade para adorar. Lugar onde foi preparado para que nós pudéssemos ter verdadeiramente irmãos e provar do que o Senhor tem feito na nossa vida. Glória a Deus. A igreja está muito feliz. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, Pastor Mauro, quando me comunicou, me solicitou, falou: Mateus, compartilha algo. Essa palavra ela é muito oportuna para os nossos dias. Nos dias de Jesus, ele estava ali passando pela cidade onde ele havia nascido, onde ele conhecia as pessoas, onde as pessoas conheciam a sua história. E naquele lugar, as pessoas olhavam para ele e viam algo que o impedia de manifestar o milagre de Deus na vida daquelas pessoas. E essa é a pergunta que eu quero fazer para você essa manhã. Essa é a pergunta que eu também quero me fazer. Quem nós temos visto? Quando nós olhamos para Jesus, quem nós temos visto? Quem você vê? Quando você olha para Cristo, a obra dele, o que ele fez por nós, quem você vê? Essa é a pergunta que pode mudar a minha e a tua história, meu irmão. A resposta dela pode determinar como vai ser a forma que você vai sair daqui essa manhã. A resposta dessa pergunta pode fazer com que você comece a viver o sobrenatural de Deus, ou o oposto disso. A resposta dessa pergunta pode fazer você se tornar mais incrédulo ainda. A resposta dessa pergunta pode fazer com que você deixe de experimentar o milagre de Deus na sua vida. Depende de você, depende da forma com que você vê. Depende da tua mentalidade, da minha mentalidade. E é isso que eu quero provocar nessa manhã. Essa mentalidade, essa responsabilidade. É responsabilidade nossa. A forma que nós enxergamos a Jesus. É uma somatória de informações, é uma somatória de conhecimento, é uma somatória de relacionamento que faz com que você tenha uma imagem de Jesus. Mas será que essas informações são verdadeiras? Será que você parou no meio do processo? Eu enxergo Jesus até aqui. A partir daqui eu já só de ouvir falar. A partir daqui eu já não tenho experiências. Eu só ouvi alguém me contar que ele faz isso. Mas, bom, eu não sei. E esse texto, ele vai falar um pouco disso. Eu gostaria que você abrisse comigo. Marcos capítulo 6, a partir do verso 1. Que você possa entrar na realidade desse texto e entender o que está acontecendo. Marcos capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim: Saiu Jesus dali e foi para a sua terra, e os seus discípulos o seguiam. Ora, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ao ouvi-lo, se maravilhavam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe é dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se dele.
Então Jesus lhe dizia: um profeta não fica sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. E não podia fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Em seguida, percorria as aldeias circunvizinhas, ensinando. Feche os teus olhos, meu irmão. Senhor, meu Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua presença nesse lugar. Pedimos para que o Senhor venha nos ensinar a te enxergar essa manhã, Pai. Pedimos para que as escamas dos nossos olhos caiam e nós possamos aprender da tua palavra e, mais do que simplesmente aprender, ter relacionamento contigo, Pai. Espírito Santo de Deus, faça a tua vontade nesse lugar, estabelece o teu reino, Pai, e que nós possamos, Deus, nos responsabilizar pelas nossas escolhas, que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, ter o conhecimento de quem o Senhor é, para que no momento de dificuldade nós não venhamos a desistir, para que quando nós erramos nós não venhamos a pensar: mas eu não vou mais na igreja, mas eu não vou mais me relacionar. Não, esse não é o caráter de Deus, meu irmão. O caráter de Deus é de segunda chance. Que você, em nome de Jesus Cristo, mesmo que tenha tido momentos de incredulidade, possa pedir a Deus essa manhã para que transforme a tua mentalidade e você passe a crer e confiar nele, em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós pedimos e agradecemos. Amém. Meu irmão, esse texto nós então vemos essa história. Jesus Cristo tinha autoridade, ele tinha poder. Ele é o Filho de Deus. E ele estava naquele lugar e ele não pôde fazer milagres. Alguns poucos milagres. Por que ele não pôde agir? É porque faltava autoridade nele? Não. É porque faltava poder nele? Não. Ele era Deus. Mesmo sendo homem, ele era Jesus. Ele tinha toda a autoridade, mas a incredulidade das pessoas, a falta de fé, a falta de intimidade, de conhecimento, fez com que elas não pudessem experimentar do poder do Filho de Deus. E quantas vezes não é assim na nossa vida? Quantas coisas não acontecem, mas não acontecem por quê? Sendo que Jesus tem todo o poder, tem toda a autoridade, ele pode mudar toda a história. Mas nós muitas vezes não experimentamos isso. E aí nós devemos nos perguntar: qual é o problema? E talvez nós tenhamos hoje a resposta de qual tem sido o problema. É a forma que nós temos visto Jesus. É a forma que os nossos olhos olham para Cristo. O homem natural, carnal, está preso ao que os olhos veem. O homem natural, o homem carnal, ele olha apenas aquilo que ele tem conhecimento. O homem natural só conhece o que os seus olhos percebem. Aqueles homens, quando olhavam para Jesus, só conheciam aquilo que podiam ver. Falavam da genealogia, falavam de quem ele era. E de longe diziam: mas como ele faz o que ele faz? Eu só conheço o carpinteiro. Eu só conheço aquele que é o filho de Maria. E paravam ali, bloqueando o poder de Deus de agir na sua vida. Enquanto outros talvez não o conheciam pela história, a genealogia, o que fez, o que deixou de fazer, mas conheciam quem ele era naquele momento. Olhavam para ele e viam uma autoridade. Olhavam para ele e já reconheciam que era um Senhor, um mestre. E é isso que nós devemos nos perguntar. Será que mesmo nós, estando aqui hoje, conhecendo a história, conhecendo os versículos, os livros, as passagens, talvez até as citando, temos olhado para Jesus da maneira correta? Ou eu estou cheio da palavra, do conhecimento da letra, mas não tenho experiência de vivência, de provar disso? Porque algumas pessoas, conforme os textos vão dizendo da Bíblia, o conheciam naquele momento, e naquele momento tinham a cura. Não sabiam de quem ele era, ou de onde vinha,
mas tinham fé. E nós devemos parar para pensar nisso. Eu sei que nós gostamos de emoção, nós gostamos de algumas situações, mas muitas vezes nós estamos no meio da multidão, e a multidão sente muita coisa. Mas, meu irmão, e no teu individual, e na tua casa, e no teu trabalho, e na nossa vida, como nós temos vivido, como nós temos olhado para Cristo nas nossas dificuldades do dia a dia, como nós temos olhado para Ele, quando nós estamos diante de uma impossibilidade. Eu conheço a Bíblia, conheço os textos da Bíblia, mas não se aplica na minha vida. Eu conheço a verdade, eu sei que está lá em Marcos, em Lucas, em João, mas essa situação eu vou resolver com a minha mão. E assim era aquele povo. Ele é Cristo, eu sei que Ele é o filho de Maria, de José, eu sei que Ele é carpinteiro, eu sei das coisas que Ele fazia, da genealogia dele, mas as bênçãos, a cura, a libertação, é para aquele povo, para mim não. Porque como posso eu receber alguma coisa dele? E o texto nos faz pensar, meu irmão. Quando nós vemos a palavra de Deus e a verdade do Evangelho, nós sabemos que Cristo já fez todas as coisas. Tudo já nos foi liberado. Pelas pesaduras de Jesus nós fomos curados, sarados. Nós temos a libertação de cadeias. Quando Ele morreu na cruz do Calvário, toda a cédula de dívida foi rasgada. Então a obra de Jesus Cristo está completa. Não falta mais nada. E nós temos experimentado dessa bênção completa em todas as áreas da nossa vida, ou ainda falta algo? Mas falta por quê? Da parte dele ou da minha parte? E é isso que nós devemos nos perguntar, meu irmão. Existem perguntas que só nós podemos fazer. A minha intenção é provocar isso em você. A maioria das coisas que nós vamos viver na nossa vida, nós estaremos sozinhos. Somente nós e Deus. Não haverá alguém que ficará do nosso lado falando, olha, isso é uma lição, olha, isso aqui é porque uma coisa melhor vai vir. Não, nós estamos naquela situação e muitas vezes no olho do furacão, olhando só para a situação, para a realidade. E quantos não perdem a fé? Quantos não fraquejam? Não se esquecem de Jesus? Existe uma passagem que eu sempre me lembro e fala muito comigo, que é de um herói da fé. Esse herói da fé é Sansão. Sansão chegou a um determinado momento da vida dele que ele estava cego, ele havia contado o segredo, o voto que ele tinha com Deus, sua cabeça, seu cabelo foi raspado, não havia mais força, ele estava sendo humilhado, envergonhado, mas ele lembrou de quem era o Senhor. Mas o estilo de vida dele, ele tinha poder, ele tinha força. Ele não ficava a cada momento ajoelhando e orando e pedindo, Deus, dá-me força do alto. Não, ele tinha a força. O Espírito Santo estava nele e se manifestava nele, na vida dele. Não eram, e naquele momento o Espírito Santo não habitava, ele pairava, ele vinha sobre. Hoje o Espírito Santo mora dentro de nós. Então você já tem o suficiente para todos os momentos da tua vida. Eu não preciso para esse momento uma força especial. Eu não preciso para esse momento um poder especial. Não, você já tem porque mora em você. Esse é o Espírito Santo. Então, meu irmão, não é a questão de algumas situações. Sansão, o problema dele foi se esquecer do Senhor. Ele teve um problema que não foi provocado pelo Senhor, foi ele mesmo, quando se esqueceu de quem o Senhor era. E começou a viver somente a dor presente, começou a viver somente o problema que estava acontecendo. Então ele se submeteu àqueles homens. E o humilharam, o envergonharam e fizeram o que fizeram. Isso está no livro de Juízes. Mas de repente, ele lembrou. Meu irmão, talvez só falte você lembrar de quem é o Senhor.
Não importa a situação, a circunstância, ele estava preso no templo de Dagon, com os seus 2 braços amarrados em correntes, envergonhado por todos os príncipes, os generais, todos os reis daquela época estavam ali, se gloriando, dizendo que aquele que era enviado de Deus estava sendo humilhado, e ele estava verdadeiramente ali sendo humilhado, mas tudo aquilo fazia parte do propósito de Deus para a vida dele, porque a palavra de Deus diz que ele matou mais homens na sua morte do que em toda a sua vida. Deus continua no controle, meu irmão, mas depende de você tomar posse daquilo que Deus já te deu. E nesse texto, continuando sobre o que está acontecendo aqui, o homem natural não experimenta, ele apenas questiona. Nós vemos aqui no texto que aqueles homens, eles questionavam, mas quem é esse que está fazendo isso, aquilo, outro? Mas ele não é o filho de Maria, ele não é o filho... Eles não queriam viver aquilo, eles queriam só questionar. Da mesma forma, eu sempre trarei esse exemplo, Sansão poderia ficar ali dizendo, mas eu mereço isso, mas eu não sou nada, mas é isso mesmo, e morrer e acabar a história. Não. Eu não sei qual é o momento da tua vida, eu não sei qual é a situação, meu irmão, mas Jesus Cristo está presente aqui nesse lugar, com os braços abertos para você. Esse exemplo e esse herói da fé nos faz pensar, porque senão teriam excluído ele da Bíblia, senão Deus não teria o escolhido. Mas quando Deus nos dá a oportunidade de conhecer a história de Sansão, de um homem que errou, falhou, que escolheu o erro, quebrou todos os seus votos, tomou bebida enquanto não podia beber, tocou no morto quando pegou o mel do leão, e tantas outras coisas, ele quebrou todos os votos, um a um. Mas quando se lembrou do Senhor, o Senhor voltou a habitar nele. Eu não sei quais foram os votos que você quebrou, os erros que você cometeu, mas existem algumas opções que a Bíblia nos dá. Você pode estar em um momento de incredulidade e viver esse momento de incredulidade, ou você pode, mesmo estando no momento de incredulidade, escolher crer. Isso não depende de ninguém, depende de mim e de você. Isso não depende de quem viu você errar. As pessoas que viram Sansão errar poderiam só condená-lo, e ele poderia se vitimizar, aceitar, dizer realmente eu mereço. E tantos outros homens da Bíblia. Moisés, quando matou um egípcio e fugiu, poderia aceitar a condenação, a vergonha e ficar naquela posição. Tantos outros homens. Jeremias, o livro de Lamentações, ninguém nunca acreditou nele, o livro inteiro, são vários e vários capítulos. E ele profetizava, dizia, e ninguém nunca acreditava, mas ele nunca deixou de crer. E quantos homens? O próprio Jesus. Mas e agora? O que faremos nós? A nossa vez, a nossa geração. Nós olharemos talvez um governo que nós não queríamos que estivesse lá. E quando esse governo assume, como é que está a minha e a tua fé? A questão é essa. A circunstância muda de 4 em 4 anos. De menos do que isso, que a gente não sabe nem se vai concluir. Isso está na mão de Deus. Mas e a minha e a tua fé? Está na nossa mão, meu irmão. Não está na mão de Deus. O que está na mão de Deus cabe a Ele fazer, e nós vamos aceitar essa situação sabendo que Ele tem o controle. Mas o que está na minha e na tua mão, e aí? Como é que nós vamos fazer? Ninguém está dizendo aqui que ninguém vai errar. É isso que a gente tem que entender. Porque é por isso que os filhos das trevas têm tanta autonomia, porque eles erram e continuam. Vai preso, é condenado em todas as instâncias, acontece de tudo, mas ele está lá tentando de novo. E nós, na primeira dificuldade, na primeira falha, questionamos a nossa fé, largamos o ministério, abandonamos a igreja. E Deus fala, filho, era para continuar. Do teu erro quem trata sou eu. Agora, se você continuar se culpando e parando, aí eu não tenho o que fazer. Nós sempre temos que nos lembrar de Daniel. Daniel orou por 21 dias, mas a resposta veio no primeiro. Mas e aí, se no terceiro ele falasse, é mesmo, talvez eu esteja orando errado. É mesmo, eu errei. É mesmo.
Continua. O único trabalho do inimigo é inserir condenação na nossa mente. Porque se ele inserir a condenação na nossa mente, a acusação na nossa mente, e nós aceitarmos, pronto, parou o processo. Ele não precisa ter tanta força assim, fazer. Não, ele só precisa, é a tua mente. É a nossa mentalidade. Quando ele consegue inserir um pensamento e você começa a se culpar por aquilo, parou todo o processo que estava acontecendo. Não é porque o diabo é o diabo, é porque você decidiu dar poder para o diabo. Por isso que nós falamos tão pouco de diabo e de toda essa malignidade, porque ele só tem autoridade onde a gente dá autoridade. Se nós dermos autoridade para Deus, o diabo não tem autonomia para agir. Então não vamos perder tempo com isso. Vamos falar do que depende de nós, porque Cristo já fez tudo por nós. É isso que nós temos que entender. A forma que você vê, que nós vemos, precisa ser transformada. Não fique preso no que você conhece. Busque ver o que ninguém está vendo. Não fique preso em algumas situações que estão acontecendo diante dos nossos olhos, porque nós vemos nesse texto que aqueles homens daquela época ficaram presos em quem viam, em relação ao que Jesus estava fazendo, não ao que Jesus era, não ao sobrenatural. Estavam presos no natural, no carnal. Meu irmão, essa verdade nós temos que trazer para a nossa vida. Porque Cristo quer agir, Ele quer operar. Ele visitou aquele lugar para fazer prodígios e maravilhas. Mas quando Ele chegou lá, as pessoas já estavam tão pessimistas com a realidade delas. Quando olharam para Ele, disseram: mas esse não é filho de Maria, José? Ele não tem nada para mim. Meu irmão, essa nuvem negra, essa situação toda que acontece, não impede o agir de Deus. O que impede o agir de Deus é a forma com que você o enxerga. Não é o céu negro, não é a dificuldade, a perseguição, a luta. Não, meu irmão. São desses momentos que os maiores reformadores da história da Bíblia emergiram. Quem se lembra de Estevão? Estevão foi um homem que estava diante dos 70 principais das sinagogas, os anciãos, os poderosos daquela época. E eles estavam recusando a verdade de Jesus. E diante daquele concílio, daqueles homens, ele não recuou. Ele explicou o evangelho inteiro para eles. Aqueles homens não tinham poder de argumentação, eles não conseguiam questionar. A palavra de Deus diz que eles rangiam os dentes, querendo rasgá-lo ao meio, de tanto ódio, tanta raiva. E será que hoje nós não temos visto isso? Falamos tantas coisas em nome do evangelho, em nome da verdade, e aqueles que são contra nós nos olham e a única coisa que eles conseguem ter é raiva, ódio, porque não conseguem argumentar o contrário. E Estevão foi arrastado daquele lugar por aqueles homens. Talvez se todos estivessem apenas olhando para aquele momento, diriam: tá vendo? Foi falar, ó, vai morrer. Tá vendo? Perdeu tudo. Tá vendo só? Devia ter ficado quieto. O poder é de quem está do outro lado, não desse. Mas não, Jesus permitiu, Deus permitiu que ele fosse carregado por aqueles homens, fosse apedrejado. E enquanto estava sendo apedrejado, dizia a Deus: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E enquanto olhava para o céu, via uma escadaria de anjos subindo e descendo, e Deus o estava esperando no trono da glória. Se nós estivéssemos apenas olhando para o natural e naquele momento diríamos: está vendo, está morrendo, porque nós não estaríamos enxergando o sobrenatural de Deus acontecendo e esse homem sendo honrado para o resto da eternidade. E sendo falado hoje aqui, enquanto aqueles que achavam que estavam vencendo, nós não sabemos nem quem era, apenas fazem parte da história. Mas nós sabemos quem Estevão era, mesmo tendo morrido e estava morrendo apedrejado naquele momento. Ele não negou a sua fé. E hoje, por incredulidade, por dificuldade, quantos de nós
não negamos a nossa fé. Você quer que Cristo se admire da sua fé ou da sua incredulidade? A palavra de Deus diz que ele se admirou da incredulidade daqueles homens, mesmo sabendo tudo que ele era, tudo que ele tinha feito, milagres, prodígios, maravilhas. A história conta isso. Domingo passado foi falado, retrasado. É como se agora Jesus estivesse presente como ele está, mas em carne aqui. E você olhasse para ele e dissesse: realmente, ele fez isso, isso, aquilo, outro, mas ele não é aquele que é que nem eu? É a mesma situação, é a mesma circunstância. A incredulidade impede com que o Senhor haja na minha e na tua vida. A falta de fé impede de experimentarmos o mover de Deus. Muitas vezes nós falamos do que Deus quer fazer por nós, e nós falamos muito disso, mas isso é fato. Mas será que nós queremos receber? Será que nós estamos prontos, preparados, temos entendido o que precisa ser feito para receber? Porque se nós só ficarmos pedindo e pedindo errado, por causa da nossa mentalidade, nós não provaremos. Então por isso que nós devemos sempre nos examinar, pensar sobre isso. Quando mudarmos a nossa mentalidade, Jesus começa a operar. Quando mudarmos a nossa forma de pensar, de agir, Ele começa a fazer o impossível. Não olhe especificamente para um governante esperando que ele seja o seu salvador. Nós precisamos falar sobre isso. Nós já sabemos, já oramos, clamamos, meu irmão, mas o poder está nas mãos de Deus e não dos homens. Senão, qualquer vento de doutrina, qualquer outro consegue nos manipular, só de usar um versículo. Mas nós temos que pensar, o único que tem o domínio, a autoridade, o poder sobre a minha vida é Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que se um anjo de luz aparecer para você e dizer algo que está contrário ao que está na palavra de Deus, é anátema. Diga que não, repreenda. Então não é a aparência ou a forma que se apresenta, mas é se contém Jesus ou não. Para resumir, se contém Jesus ou não. Não é se a palavra é bonita ou se o que eu estou dizendo é agradável. Não, contém Jesus no que está falando? Então está certo. Não contém, está errado. Nós devemos ter essa mentalidade. Nós somos igreja de Cristo. Meu irmão, essa é a nossa identidade. Nada vai mudar isso. Independente de qualquer coisa ou de qualquer situação. Igreja de Jesus Cristo. Esse templo é um templo de Jesus Cristo. E eu costumo dizer, no tempo dos 12 discípulos, no tempo em que aqueles homens estavam ali pregando o evangelho e eram perseguidos, aconteceu uma situação de, novamente, os principais da sinagoga pegarem os discípulos, levarem diante do concílio e falar: ou vocês param de pregar, ou nós vamos te matar, ou nós vamos matar todos vocês. E para ficar claro isso, vai tomar chibatada. Todo mundo apanhou. E sabe como é que eles saíram de lá? Celebrando, glorificando a Deus, porque Deus os achou digno de apanhar por causa do evangelho. E hoje é o primeiro sinal de alguma perseguição ou de alguma situação, nós questionamos a fé? Ué, Deus não precisa de defensor da igreja, meu irmão. O defensor da igreja é Ele. E Ele tem nos preparado todos os dias para morrer? Ou Ele tem nos preparado para ser governante e rei? Ele tem nos preparado para nos negar a nós mesmos todos os dias. Por isso que é tão difícil o evangelho. Parece fácil, parece simples, mas a porta é estreita. E quando eu falo tudo isso para vocês, meu irmão, eu tenho consciência de que eu sou o que mais preciso aprender. E não falo isso com falsa modéstia, não. Eu tenho esse conhecimento, mas você acha que eu coloco tudo isso em prática? É fácil? Não, meu irmão, não. É difícil. Para todos nós é difícil. Ninguém aqui está sofrendo um plano maligno para... Meu irmão, todos nós, a nossa carne vai sempre querer o contrário. Eu quero a facilidade, eu quero o que é bom para mim.
Enquanto isso, chega o evangelho e diz assim: negue-se a si mesmo. Se você amar o mundo, você não tem a mim. Eu quero emoção, eu quero me mover. Mas e aí, quando chegar o momento de dizer não porque você quer? Meu irmão, hoje nós estamos falando da essência. Porque senão nós corremos o risco de termos Jesus, de estarmos com Cristo diante de nós, e Ele olhar para nós e dizer: eu estou aqui, mas eu não posso fazer nada. Eu estou aqui, mas não é isso. Eu já fiz tudo. A palavra de Deus diz que que eles viram os milagres, os prodígios, as maravilhas, as curas, tudo que Ele fazia. Tudo era latente, patente, estavam aos olhos de todos. E Ele estava lá, querendo fazer, mas Ele se impressionou com o tamanho da incredulidade daqueles homens. Os homens olhavam para o natural. Meu irmão, Jesus Cristo, e nós precisamos sempre entender isso. Não é possível que nós não entendamos que Ele é o Senhor do Senhor e o Rei dos Reis, depois de tudo que nós ouvimos, tantos domingos, tantas quintas-feiras. Aqueles homens nas arenas romanas, que enquanto eram devorados por leões, estavam louvando. Que fé é essa? Enquanto nós, quando algumas vezes tocam em algumas coisas que nós queremos ou desejamos, estamos dispostos a questionar, a parar. Será que nós estamos olhando para o Jesus certo? Não o Jesus que quer fazer a minha e a tua vontade e nos satisfazer plenamente, mas o Jesus que quer mudar o meu e o teu coração, para que nós possamos estar preparados para a eternidade. Essas palavras que eu digo talvez não sejam tão agradáveis, para mim também não é. Você acha que eu não sou de carne e osso? Nós temos tantas perspectivas, mas quando nós conhecemos a Jesus, nós temos que dizer: Senhor, eu confio em Ti, independente do que aconteça na minha vida. Jesus, eu creio em Ti, mesmo que tudo dê errado. Jesus, o Senhor é o meu Salvador, mesmo que quando pareça que eu vou ser salvo, eu não seja salvo. O Senhor é o autor e consumador da fé, mesmo que talvez a minha oração não seja respondida como eu desejo que seja. Mesmo que eu jejue, lembra de Davi, quando teve o seu filho acometido de uma doença? Ele ajoelhado, orando, clamando, não queria que o filho morresse. Ele orava, clamava, o homem segundo o coração de Deus. Deus, não leva o meu filho, Deus, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus não, porque não tinha Jesus naquela época. Mas ele orava com toda a autoridade, com todo o poder que tinha, autonomia, rei Davi, até que o filho morre. Ele levanta, lava o rosto, é questionado: mas está tudo bem? Ele fala: está tudo bem. Porque enquanto Deus não deu uma resposta, eu faço a minha parte. Mas no momento em que Deus dá a resposta, eu creio e eu confio nele. Fim de papo. Toca a vida. Segue o barco. E assim nós devemos fazer, meu irmão. Jesus não é somente aquele que eu devo conhecer a história. Ele é aquele que pode mudar a minha e a tua história. Ele não é aquele que eu devo apenas ler como um livro para adquirir conhecimento. Ele é aquele que eu devo ler e conhecer para que ele more dentro de mim. Ele é aquele que diz: se você conhecer só a letra, ela vai te matar. Mas se você conhecer a letra e o Espírito que habita na letra, ele vai te vivificar. Por isso que muitos têm conhecimento da lei, muitos têm conhecimento da letra, como os fariseus daquela época, que perseguiam o evangelho em nome de Deus. Que coisa estranha. Que mesmo que todos os sinais estavam ali diante dos seus olhos, se negavam a ver isso e diziam: esse não é Jesus, o Filho de Deus, é um herege. Porque escolhiam claramente o engano e a mentira. A palavra de Deus diz em Apocalipse que eles serão os primeiros a ver Jesus vindo, na sua vinda. Porque escolheram, mesmo que todos os sinais estivessem diante dos olhos dele,
Mesmo que a morte de Jesus tenha sido dita, proclamada há milhares de anos atrás, eles escolheram a mentira, eles escolheram matá-lo, porque não queriam renunciar o seu estilo de vida. No momento em que os fariseus o reconhecessem como Jesus, eles deveriam deixar a sua glória, o seu poder, a sua influência aos pés de Jesus Cristo. Mas eles não estavam dispostos a fazer isso. Por isso preferiram a mentira e o erro, porque teriam que renunciar às suas posições. Mas será que nós estamos dispostos a deixar tudo de lado? O que achamos que é tudo, porque quando olhamos para Cristo vemos que o tudo nosso é nada. Não é fácil, meu irmão. Esse é o evangelho que eu penso todos os dias. Ele não é fácil, não é simples. Temos que aprender a ouvir não. Temos que aprender a ouvir não, é agora. Não é aceitar a derrota, é aceitar o processo de Deus nas nossas vidas. Não é aceitar o não, é aceitar o processo de Deus do não nas nossas vidas. É aceitar o silêncio de Deus nas nossas vidas. Mas o que depende de mim e de você, meu irmão? Conhecendo a história, nós lembramos que Moisés estava conduzindo o povo para atravessar o Mar Vermelho. E quando ele estava diante do mar, os egípcios atrás, os perseguindo para pará-lo, ele decide naquele momento parar e orar. E aí Deus diz para ele: por que você está orando? Eu não mandei marchar? Por que você... Meu irmão, não queira usar a sua fé em momentos específicos. Você tem a fé. Se a decisão estiver na tua frente e você tiver que tomar, e você tiver uma convicção no teu coração, meu irmão, tome a decisão. Ou você tem relacionamento com Deus ou não. Eu sou um pouco precipitado. A Flaviane, quem conhece bem, ela sabe que às vezes eu tomo algumas decisões e eu tomo decisão mesmo. Saio de um emprego, vou para o outro, faço uma situação porque eu tenho convicção que é aquilo. Não há espaço para dúvida, para medo, vamos embora. E foi nos maiores momentos da minha vida, de decisões. Olha, a oportunidade chegou, eu estou crendo que é uma oportunidade de Deus. Eu vou lá e decido e faço, e meu irmão, ou a gente vive uma vida de fé, ou então não dá. Não é um poder que você guarda na gaveta, pega depois. Não é uma autoridade que você guarda ali, depois você fica pegando e guardando de novo. Não é uma identidade de filho que eu cometo um erro, eu falho e aí a partir de agora você não é mais meu pai. Quantas vezes eu errei com meu pai, mas meu pai deixou de ser meu pai? A minha mentalidade que mudava, porque aí eu escolhi a rebeldia, mas meu pai estava me esperando. E será que Cristo não é assim? Ou muito mais? E é isso que temos que pensar, senão Satanás ele não tem uma grande coisa, não, ele coloca uma pedrinha, porque você mesmo tropeça e aí você mesmo se afasta. É isso que ele faz. Ele errou, bom, não preciso fazer mais nada, agora ele vai se tornar o próprio demônio dele e vai ficar se condenando lá. Ele falhou, conseguiram, é só fazer ele falhar, agora pelo menos uns 2 anos esse cara vai ficar parado aí. Isso aí vai ficar uns 4 anos parado, só se condenando lá. E aí, e eu e você? E nós? Diante dessa situação, e o diabo age da mesma forma há milênios. Ele não muda, ele não é criativo, ele só copia. É isso que ele faz. Mas ele sempre vai tentar fazer dessa forma, porque dá certo. Mas e a minha mentalidade e a tua, meu irmão? Nós vamos deixar ela à mercê da situação, ou eu vou dizer, a partir de hoje, eu sou filho de Deus. Independente da situação. A palavra de Deus diz que se você cair 6 vezes, 7 vezes ele te levanta. Mas quem não está com Deus, quando cai, fica no chão. Mas nós estamos com Deus, meu irmão. A partir de hoje, decida permanecer. Se até agora foi incredulidade, a partir de agora não é mais incredulidade, é fé. E aí sim, você vai começar a experimentar o agir de Deus na sua vida. E aí sim, você vai começar a experimentar quem Deus é. Mas a partir de uma mentalidade transformada. Lembram de Josué, quando orou e o sol parou?
Ele estava no meio da batalha, a noite estava chegando. Só que se a noite chegasse, ia ficar difícil de continuar a batalha, porque ia escurecer. Ele não ajoelhou e tal, não, ele olhou para o céu. Falou: sol, para, lua, para. E avançou para a batalha. Meu irmão, a autoridade já está na tua mão. O poder você já tem, sabe por quê? Porque você é herdeiro do seu pai. Se você é herdeiro, você já tem acesso. Você não precisa ficar chegando no pai: pai, eu posso agora usar isso? Pai, eu posso agora... Lembram do filho pródigo? A chave daquele texto não é o filho que foi embora, é o filho que estava na casa. Porque o filho que estava na casa foi lá questionar o pai: pô, pai, eu moro todo esse tempo com você, nunca demonstrei a ousadia, a rebeldia dele. Ele te matou, porque quando ele pediu a herança dele, ele acabou com você e falou: agora é como se você já tivesse morrido. Foi embora, viveu, acabou com tudo que tinha, escolheu as suas próprias escolhas e pagou o preço. Até que em um momento, enquanto comia a comida dos porcos, lembra, é por isso que é a mentalidade, meu irmão. Esquece todas as circunstâncias. A arma de Satanás para nos parar é mexer na nossa mentalidade. Mesmo no estado de maior humilhação, comendo a comida dos porcos, desejando a comida dos porcos, ele se lembra do Pai. E acaba sendo tão impressionante que o diabo ele faz o trabalho de nos humilhar o máximo que ele pode. Mas ele não entende que, na verdade, quando ele nos humilha o máximo que ele pode, é aí que nós nos lembramos de quem o Senhor é. Eu não sei se você precisa chegar nessa situação de máxima humilhação, ou se você pode, a partir de hoje, dizer assim: não, eu não preciso chegar lá. Eu vou me lembrar de quem o Senhor é. E quando ele se lembra daquilo, ele fala: mas nem os funcionários do meu pai passa o que eu estou passando, então eu vou voltar. E quando ele volta, o pai o vê de longe. E o filho estava com um texto ensaiado, com uma história pronta, dizendo: pai, pequei contra os céus, pequei contra ti. E enquanto ele estava dizendo, o pai nem deixa ele terminar o que estava dizendo. Pode parar, eu sei quem você é, eu estava te esperando. O dia que você saiu, eu já estava esperando você voltar. Pega o anel de honra, troca as vestes dele, pega o novilho, manda matar, e vamos celebrar, porque o filho voltou para casa. Mas é aí que nós devemos pensar, meu irmão, e é aí que está o problema e a mentalidade. Havia um filho que havia permanecido na casa, que tinha acesso a todas as coisas do pai. E aí ele pergunta para o pai: pai, eu moro com você há todo esse tempo. Eu estou na tua casa e faço o que você manda todos os dias. E você nunca matou um novilho para mim. E aí o pai fala: mas o que você estava esperando? É tudo teu. Meu irmão, é aqui. As piores cadeias, as piores prisões são aqui. Enquanto aquele filho tinha acesso a tudo, vivia como um prisioneiro. E o outro filho, que achou que agora iria ter acesso a tudo, voltou para a casa do pai e disse: pai, o meu problema não era o que acontecia aqui. O meu problema era o que acontecia aqui. E aí ele começou a experimentar a verdadeira liberdade. O outro filho nós não sabemos, porque o texto se encerra ali, mas se encerra ali propositalmente, porque é para nos provocar e dizer: estamos prontos a julgar aquele que escolhe viver a sua própria sorte. Mas e você que fica? Como é que está a tua mentalidade? Como é que está a tua forma de pensar? Nós temos que pensar nisso todos os dias, meu irmão. Eu gostaria de ler 2 textos, não precisa abrir. Se quiser abrir, fique à vontade. João 14:6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conhecereis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta.
Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo que eu estou convosco e ainda não me conheces, Filipe. Que me viu a mim, quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é que faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das minhas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. A saber, o Espírito da verdade, a qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Mateus 11, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essas são as promessas de Jesus Cristo para mim e para a tua vida, meu irmão. Esse é o Jesus Cristo que nós temos que conhecer. Qualquer outro que seja diferente do Jesus Cristo do Evangelho, meu irmão, questione. Mas o Jesus Cristo do Evangelho, ao qual nós conhecemos, não por ouvir falar, mas por experiência com Ele, que nós conhecemos porque andamos com Ele. Alguns andam talvez um pouco menos, outros andam um pouco mais. Mas, meu irmão, aqueles dois homens que estavam no caminho de Emaús, tristes, porque Cristo havia morrido na cruz, e questionando, mas Ele era o Salvador, Ele era aquele que tinha autoridade, o domínio, Ele era aquele que esperávamos que nos libertaria, morreu. Puxa vida, e agora o que faremos? E aí um homem se achega junto a eles, começa a caminhar com eles e dizer, o que está acontecendo com vocês? E a fé que vocês tinham, cadê ela? E eles caminhando, ouvindo algumas palavras dele, o convidaram a comer. Não, fica com a gente, fala um pouco mais. Eu estou gostando do que você está falando. E eles sentam na mesa, e aquele homem que estava com eles contando a história, mas ele prometeu que voltaria, ele prometeu que ressuscitaria, não era o fim dele naquele madeiro, aquilo fazia parte da história, porque antes daquilo acontecer, ele já disse que aconteceria, então aquilo fazia parte do processo. E colocando fé no coração daqueles homens, de repente, quando eles iam ceiar, quando eles iam comer o pão, aquele homem some, e aí eles acordam, os olhos deles abrem e dizem, ele era Jesus. Ele é o pão da vida, por isso que Ele tinha que morrer naquela cruz, para que eu e você pudéssemos hoje desfrutar dessa liberdade. O sangue dele precisava ser vertido naquele madeiro, porque era aquele sangue que pagava o meu e o teu pecado. E eles disseram, não ardia em nosso coração, enquanto Ele falava? Meu irmão, essa manhã eu creio que o Espírito Santo de Deus está ardendo no teu coração. Que nós possamos... Nós, quando eu digo nós, é todos nós, inclusive eu, principalmente eu, nós possamos tomar um choque em nossos corações e dizer, Deus, me perdoa pelas vezes em que acreditei mais no que eu via do que em quem o Senhor era. Mas a partir de hoje eu quero experimentar do sobrenatural do Senhor na minha vida. Você pode se colocar de pé no teu lugar, meu irmão? Feche os teus olhos. O Espírito Santo de Deus, Ele quer falar com você. O Espírito Santo de Deus, Ele já tem falado com você.
tem me usado essa manhã para falar com você, meu irmão. A palavra de Deus diz que ele levantou o rei Davi, não porque Davi era não, mas era por amor ao povo. O Espírito Santo de Deus, quando me escolheu e me trouxe essa manhã, não é porque não é nada disso, é porque Ele ama vocês. Eu faço apenas parte daquilo do que Deus quer fazer. Nada demais tem em mim. Pelo contrário, talvez o maior dos pecadores daqui de dentro seja eu. Mas aprove ao Senhor te dar a oportunidade e me dar a alegria de poder testemunhar o que Deus vai fazer na tua vida a partir da sua decisão. O céu, ele responde a ações. Quando nós tomamos uma atitude, o céu responde. Quando nós dizemos sol para, o sol para. Quando nós dizemos lua para, a lua para. Quando nós dizemos mar abre, o mar abre. Quando nós dizemos você está curado, a cura vem. Quando nós dizemos as cadeias serão agora destruídas, elas são destruídas. Então todas as nossas ações geram reações dos céus. Meu irmão, eu não sei o que o diabo tem tentado colocar na tua mente. Eu não sei qual é o erro, o pecado que ele tenta te parar e dizer você não pode. Você não pode prosseguir. Eu não sei quais são as feridas de Naamã que estão sobre nós e que apenas nos defendemos com uma armadura, dizendo que não tem nada, que está tudo bem, mas por dentro a podridão. Quando nós nos desnudarmos diante de Deus, é aí que a cura vem. É aí que a transformação, a libertação vem. Mas nós precisamos nos humilhar diante de Deus. E o que eu gostaria de dizer a nós, a mim principalmente, eu seria o primeiro a me derramar. Porque, meu irmão, nós precisamos reconhecer e pedir: Deus, eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos e deixar todo lugar, toda área de incredulidade. Se existe alguém aqui essa manhã, se existe alguma dificuldade, algum empecilho, se você tem dito eu quero mais de Deus, eu quero ter fé, para mesmo que eu não tenha tempo de orar, e eu tiver que tomar uma decisão, eu tenha fé o suficiente para ter a certeza de que é a oportunidade que Deus está me dando e tomar a decisão correta. Eu gostaria de te convidar a tomar um passo de fé, sair do teu lugar. Sair do lugar de comodismo, sair do lugar em que você está protegido e vir até aqui à frente. Meu irmão, isso é você e Deus. Não se sinta coagido, nada disso. É você e Deus, meu irmão. Quem tem que tomar postura diante de Deus é você. E sempre que nós tomamos uma postura diante de Deus, nós somos ouvidos e Ele nos dá uma resposta. Com os teus olhos fechados, meu irmão. Se Deus for tocando no teu coração, deixa Ele falar com você. E vai se posicionando no teu coração, vai saindo do teu lugar. Se é uma doença, se é uma enfermidade, se é uma cadeia, se é uma prisão, meu irmão, escolha crer, escolha confiar. E vai saindo do teu lugar e vai dizendo: Deus, não é porque esse homem está falando porque ele não tem nada para me falar, mas é porque eu escolho me posicionar diante de Ti. É a partir daqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Ele está presente aqui. Todo espírito